Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza, o nosso encontro semanal de todas as terças-feiras. Daqui a pouco vou conversar com alguém muito especial aí, que eu mais ou menos já joguei lá no meu story, para vocês terem uma ideia de quem seja, uma convidada especialíssima. Mas antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje, eu quero relembrar sobre a live que eu fiz ontem. Eu fiz uma live conversando com o pessoal a respeito de conteúdo digital. Até citei lá algumas décadas, algumas dificuldades que as pessoas enfrentam, né? Citei lá as décadas de 60, 70, 80, porque normalmente esse público é um público que enfrenta mais dificuldade para conseguir se desenvolver nesse meio do mundo digital de hoje, né? E eu falo isso por experiência própria, porque eu sou uma pessoa que durante muito tempo torci o nariz, né, quando alguém falava para mim, perguntava para mim sobre Instagram, perguntava sobre Facebook, eu falava assim que eu não queria ter essas coisas. E hoje realmente a gente vê assim que não tem como mais. O nosso público ele está ali, né? Falei sobre as pessoas que investiam antes, investiam em folders, em panfletos, em outro tipo de propaganda impressa, não que não exista mais, ainda existe, né? Mas hoje o folder, o panfleto, tudo isso está na mão da pessoa, porque todo mundo hoje está com o celular nas mãos, onde quer que esteja está com o celular nas mãos. Então hoje nós conseguimos fazer com que essa propaganda acompanhe essas pessoas onde quer que elas vá, né? Por que eu coloquei isso em pauta ontem? Porque o que acontece muito, eu ouço muito nos grupos, com as pessoas que eu converso, principalmente as pessoas da minha idade, pessoas do meu tempo, do meu meio, né? Às vezes encontram dificuldade para conseguir divulgar o seu trabalho. Mas eu estou investindo nisso, eu estou investindo naquilo, mas eu não estou conseguindo o resultado. Então, assim, gente, o caminho realmente é o mundo digital. E a pandemia, que nos trouxe tanta tristeza, também nos trouxe, abriu os nossos olhos para isso, né? Porque na época da pandemia, as pessoas, elas automaticamente se voltaram para o mundo digital, elas foram obrigadas a aprender, aquelas que não tinham convívio, não tinham contato, não tinham costume, né, de utilizar a rede social, elas foram obrigadas, porque na verdade era a única saída que elas tinham, a única válvula de escape, né? E isso, de certo modo, foi bom, porque muitas pessoas despertaram para isso. E eu também me uso como exemplo, porque eu também, na época da pandemia, tive um despertar nesse mundo digital. Então, isso é maravilhoso. Tanto é que hoje existem aí as mentorias, existem aí os cursos. Eu falo que tem um monte de conteúdo gratuito, conteúdo que não é gratuito para você aprender, né, a lidar com essas ferramentas que com certeza só tende a crescer cada vez mais. E também o motivo de eu estar falando sobre isso é que a pessoa com quem eu vou conversar hoje é uma pessoa que é altamente influente nesse meio digital e ela consegue mostrar o trabalho dela, ela consegue passar o trabalho dela de uma maneira muito clara, ela mostra tanto ao vivo em cores, quanto mostra no digital, para que as pessoas realmente entendam que esse mundo está tomando conta. Então, eu vou chamar o intervalo aqui, a vinhetinha, e a hora que eu voltar, já vamos voltar com a nossa convidada de hoje. E fica aí, porque vai ter muita coisa boa. A gente vai falar da trajetória dela, a gente vai falar do trabalho dela, ela vai contar pra gente, dar algumas dicas aí, contar alguns segredos sobre os padrões, aqueles padrões que são e precisam ser quebrados, tá bom? Não sai daí, a gente já volta. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada maravilhosa de hoje, Babi Rezende, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, ter a tua experiência, ter o teu talento aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, né? E a gente vai fazer um montão de perguntas para ela. Pessoal, aproveita, manda pergunta aqui, pergunta tudo o que vocês querem saber, porque essa mulher aqui, ela é fera, ela é expert no assunto. A Babi Rezende, ela é designer de sobrancelhas e maquiadora. Só que a Babi Rezende, só para vocês entenderem, por que também eu admiro tanto o trabalho dela. Então,
micropigmentação, sobrancelhas de um modo geral, é a minha raiz. Só que a Babi, ela é uma pessoa que ela representa o design de sobrancelhas, que é o berço da sobrancelha de um modo geral. Então eu costumo dizer assim, que não existe nenhum micropigmentador bom se não tiver um bom design de sobrancelhas. E a Babi, o trabalho dela é um trabalho invejável, porque você consegue ver resultados com aquele design que o pessoal chama de design de sobrancelha raiz, né, Babi? Sim, exatamente. Que é aquilo ali, aquilo que realmente precisa ser feito. Porque até então, o que a gente percebe é que muita gente resolve o problema quando vai fazer uma micropigmentação. E você provou que você consegue resolver isso no design de sobrancelhas. Sim, usando os pelos, a quantidade de pelos que a pessoa tem. Né? Então é isso que eu trabalho já fazem quase 18 anos, né, com isso. E antigamente não tinha nada essas marcações que tem agora, não tinha nada, né? Então aprendi tudo assim na marra mesmo, né? Na marra, porque eu ia fazer muito curso e nunca ninguém me ensinou, mas nunca mesmo, sabe? Tem gente que fala assim, você não aprende sozinha, aprende. Porque você vai percebendo o que você tem que fazer daquele jeito ou não, né? As pessoas vão descobrindo novas coisas, novos, até projetos, qualquer coisa, devia ter feito assim, não assim, né? Então, exemplo, nunca me ensinaram como arquear uma sobrancelha. Eu comecei a perceber que eu abaixando aqui no comecinho, ó, subia ali. Então eu comecei a perceber isso, sabe? Eu lembro que eu fiz vários cursos e a pessoa era só limpar a sobrancelha, mais nada, só limpava, né, com pinça e não existia design. Esse design, na verdade, começou uns 10 anos pra cá, o forte mesmo, sabe? Design de sobrancelha, antes não tinha. E eu comecei fazendo maquiagem, né, com a minha irmã, que ela começou Já estou contando uma história. Por favor. Com a minha irmã, que ela trabalhava, fez o curso de cabeleireiro, que minha tia já era cabeleireira, então ela começou a trabalhar num salão de beleza, e inclusive não tem mais, o Vitória, que era lá no centro de Curitiba. E aí ela falou, Babi, eu trabalhava numa clínica. Ela, Babi, por que você não larga isso? Vem trabalhar comigo, fazer maquiagem, porque eu não tenho ninguém para maquiar minhas clientes. E eu fui fazer um curso, assim, saía da clínica 8 da noite e ia lá para uma mulher que eu achei que ela me dava um curso, assim, de 1 hora, era o básico do básico. Eu não sabia nem que existia sombra preta, para você imaginar. Que legal. O básico do básico, né? Aí comecei com a minha irmã e eu via que as maquiagens, assim, não ficava tão legal. Faltava alguma coisa, faltava a sobrancelha bonita, né? Aí fui tentar fazer o curso de design de sobrancelha. Mas bem ruim. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz, não vou falar onde, lógico, né? A pessoa entrou, conversou com todo mundo, umas 15 alunas lá, explicou alguma coisa num mural ali, entre as modelos, entrou 15 modelos, para você fazer o design, e ela assim, explicou assim, tipo, meia horinha, 1 hora, falou alguma coisa. Se virem. Mas só falou, mostrou lá alguma coisa. E aí entrou as pessoas para fazer design e rena. Eu nunca tinha visto rena na minha vida. Rena, como que você vai fazer uma rena se você não tem um design bonito? Porque eu falo que a rena... tem gente que liga pra mim lá no estúdio e fala assim, Babi, eu quero fazer design de sobrancelha, eu não conheço. E eu quero fazer rena. Eu já sei que a sobrancelha está estragada. Já sei. Não, é sério. Já sei. Aí eu falo, não, tudo bem. Eu já marco lá 1 hora para fazer o design rena. Quando a pessoa chega, eu vejo que tá faltando um monte de pelo, que tá com buraco, que tá... Então, eu falo que a rena você tem que fazer, aí explico para cliente, né? Que a rena tem que ser feita para cobrir pequenas falhas, não falhas enormes, né? E porque onde tem pelo fica mais escuro, onde não tem fica mais claro. Exatamente, então fica aquela coisa feia, né? E aí eu explico para cliente, a rena é para evidenciar um design bonito, né? Não é a salvação da lavoura. Então, nesse curso, menina, saia cada... Gente, vou falar uma coisa, trubufur, sei lá como é que fala, de lá. Era bizarro. Menina, mas ninguém sabia, você estava fazendo a primeira vez, então assim, aí fiz curso de rena também, a pessoa tirava a sobrancelha com gilete, era assim, e os cursos todos eram 10 a 15 alunas. Linha de produção. Eu nunca fui em um curso
que era só individual, igual eu dou meus cursos individuais, sempre dei, né? Então, eu achei que individual você aprende melhor. Com certeza, né? VIP é você e o aluno, né? Então, quando eu comecei a dar curso, eu comecei a dar curso individual, né? Então, eu acho que aprendi melhor. Então, assim, eu fui indo... fazendo o que eu sei, errei muito. Hoje eu falo, as lives que eu faço lá, minhas seguidoras acham que eu nunca errei na vida, que eu sou uma maravilhosa, né? Agora que eu nunca errei na vida, errei bastante, perdi cliente, porque eu não sabia direito, né? Antigamente não tinha nada. Graças a Deus, né, que você errou bastante. Daí então, eu aprendi com meus erros e passo meus erros para as minhas alunas, passo para as minhas seguidoras também, né? Porque você tem que passar seus erros, mostrar o que eles não têm que fazer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E antigamente não tinha quem falasse para mim, você faz assim, faz essa. E não existia rede social, né? Então, assim, não existia assim. Hoje são milhares, centenas de profissionais de design de sobrancelha, entendeu? No Instagram, no YouTube, sabe? Tudo que você clica ali tem sobrancelha. Eu não aguento mais ver sobrancelha, tudo quanto é rede social, porque eu vivo disso, né? Então, as redes sociais vão mandando pra mim, né? Mas hoje é muita gente, é muito conteúdo que tem, muito conteúdo, né? Então, é diferente. Tem muitas seguidoras que falam, não sei se eu vou conseguir um dia chegar onde você está hoje. Eu falo para ela assim, que é com a experiência e com a prática, não tem outro jeito. Exatamente. E com os ensinamentos que a gente passa, né? Eu, como tem muitas outras profissionais muito boas também. Com certeza. E o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com sobrancelhas lá atrás, o que acontecia? As pessoas me chamavam de doida. As pessoas falavam assim, maluca, você vai viver disso? Isso. Porque era uma coisa assim, não era uma coisa que era evidenciada, né? Então a gente conseguia ver, é um dom que você tem, porque a gente conseguia ver lá atrás o valor que tinha uma sobrancelha, mas as pessoas não pagavam para fazer isso. As pessoas falavam assim, chegava lá no salão, o cabeleireiro dava um jeito, manicure, qualquer um dava um jeito, bem né? isso. Qualquer um no sentido de a pessoa que estava qualquer livre, profissional fora livre, da área. Isso, fora da área. Então não tinha aquela coisa voltada, aquela coisa direcionada para isso, né? E hoje a gente vê assim essa avalanche de profissionais, esse monte de profissionais. Tem profissionais maravilhosos. Claro que assim, a probabilidade de vocês verem uma pessoa bem mais jovem que a Babi, bem mais jovem que eu, arrasando na sobrancelha é muito maior. Por quê? Porque, justamente pelo que eu falei agora há pouco, porque o acesso às redes sociais, ao conhecimento está muito maior. Agora, a gente vem de uma época, você mais que eu, vem de uma época que você tinha que aprender fazendo. Você na marra mesmo. Daí você olhava, daí não é isso, então eu tenho que fazer melhor. Você tinha que detectar o erro ali. Não tinha ninguém para falar para você, olha, aqui tá errado, aqui tá certo. As pessoas literalmente passavam uma técnica. E você que lute. Sim. Entendeu? Para descobrir o que tá errado e o que tá certo. Exatamente. Então, assim, não é que a gente aprendeu da maneira correta e vocês não estão aprendendo. A gente aprendeu da forma mais difícil. Exatamente. Foi um caminho mais difícil até a gente chegar, né? Para olhar muito mais você que só trabalha com isso, só trabalha com essa parte de sobrancelhas, né? E deixa eu te perguntar uma curiosidade. Outro dia eu até estava vendo alguma coisa que você postou a respeito da micropigmentação, que você falou que a micropigmentação não era para você, né? Que você não era o teu forte. Então veja bem, gente, olha que coisa interessante. A Babi, ela é expert em sobrancelhas. Ela trabalha muito bem com design, ela transforma sobrancelhas em um design. Se você ainda não segue ela, você vai vê-la no trabalho dela que ela arrasa. Só que ela disse que micropigmentação não é para ela. Por quê, Babi? Então, eu estava assim, muito tempo já trabalhando com isso, eu estava querendo ganhar mais e trabalhar menos, porque eu lembro que eu chegava a fazer, eu trabalhava no salão da minha irmã lá no Boa Vista. Hoje eu tenho meu estúdio, né, no Cristo Rei, lá em Curitiba. Eu lembro que eu chegava a fazer 80 sobrancelhas por semana. Caramba. Era muita sobrancelha, era lotado de meia hora, lotada a minha agenda. Inclusive eu tenho, antigamente não era agenda online não, porque hoje eu tenho agenda online no computador, né? As pessoas mesmo marcam sozinhas, antigamente era no caderno, né?
E não tinha, o Facebook não tinha. Quando eu voltei da Itália, depois eu conto quando eu fui para a Itália. Quando eu voltei da Itália, lá já tinha Facebook, aqui era Orkut ainda. Orkut, tava migrando do Orkut para o Facebook, né? E aí eu tinha, era caderno, né? Então, assim, o meu nome, o nome de todos os profissionais, e o meu era o último, aqui, lotado. Então eu guardo sempre essa agenda para mostrar. Isso é um troféu, sim, é uma bênção. Para mostrar para as seguidoras e para minhas alunas, para todo mundo que quando eu faço live, né? Falando um pouquinho hoje que você estava falando das redes sociais, que hoje não tem mais panfleto, esse tipo de coisa. Eu guardo e mostro que antigamente não tinha rede social, mas era de boca a boca. Sabe? Era boca a boca. Todas as clientes que eu consegui, foi uma indicando para outra. Todas que eu consegui, né? Então era muita sobrancelha que eu fazia. Então eu queria trabalhar menos e ganhar mais. Aí resolvi fazer um curso de micropigmentação. Fiz um curso muito ruim, que também sem marcação nenhuma. Hoje tem várias outras formas, né? Hoje se exige, né? Eu falo assim, para eu dar, por exemplo, um curso de micropigmentação, eu preciso que a pessoa saiba design. Se eu pergunto para ela assim, você trabalha com design de sobrancelhas? Eu faço, eu tiro sobrancelha. Quando a pessoa fala eu tiro, pronto. Se ela tira, ela já está cometendo um erro, porque ela está tirando a sobrancelha, né? Então, eu falo que eu tiro sobrancelhas hoje, porque eu trabalho com laser de despigmentação. Sim. Então, eu tiro sobrancelha, né? Sim. É diferente. Agora, se a pessoa, não sei, então vamos fazer o seguinte, vamos incluir já um curso de design dentro, porque você precisa saber como que você vai, por mais que não seja um procedimento definitivo, que não vai ficar para sempre, mas é algo que você tem que ter um norte para você fazer. Sim. Não tem como você simplesmente vou pintar, depois eu vejo o que deu. Sim, não. Misericórdia, né? A sobrancelha, o design, você tira um pelo errado, depois vai crescer. Agora, a micropigmentação não, né? Então eu fiz um curso muito ruim. Sabe, paguei 3 mil na época, há 11 anos atrás. Caramba. Como se fosse 7 mil hoje, 7, 8 mil hoje. Deve estar esse preço hoje, mais ou menos. E eu... Muito ruim, não tinha marcação. Eu falei, bom, eu acho que eu consigo, porque eu faço design legal e tal. Mas mesmo assim foi muito difícil para mim. Eu fiz assim, mas eu ficava muito tensa, sabe, quando eu ia fazer. Porque é diferente, igual eu falei, né? Você tirar um pelo errado e você fazer mais um risco errado, né? Então eu... fiz uma sobrancelha, tirei o dinheiro que eu ganhei, mas eu ficava muito tensa e eu tinha que começar a fazer de domingo, porque eu tinha muita cliente de design de sobrancelha durante a semana, não dava para deixar todo mundo, sabe? Igual eu te falei, por semana eu fazia, e as pessoas não voltavam toda semana, voltavam uma vez cada 15 dias, 20 dias ou um mês. Então imagina quantas clientes eu não tinha se eu fazia 80 sobrancelhas por semana, né? Então, foi uma revolução assim, muito difícil na minha cabeça, assim, eu ficava muito nervosa, eu falei, ai meu Deus, eu tenho que sair direito, igual eu falei, não tinha marcação, não tinha nada, tinha que ser igual na mão livre ali, né, mão livre assim, e aí eu resolvi deixar, sabe, eu falei, vou no design mesmo, que me dou bem assim e pronto. Às vezes eu até me arrependo de não ter insistido, sabe, continuado. Mas você sabe que assim, Babi, ouvindo você falar e analisando o que você está falando, eu imagino o seguinte, é a conclusão que eu chego vendo você falar. Como você já tem uma experiência e também já estava com uma bagagem, com uma experiência formada com relação ao design, algo que está dando certo, que você faz muito bem, você entendeu que você estava tendo um começo de novo, então você enfrentou um desafio, você falou, cara, eu vou começar tudo outra vez. Isso que eu ia falar agora, exatamente. Eu vou voltar para o fim da fila, para eu começar uma coisa que... E daí você acaba desviando o foco. Ninguém está falando aqui que não era para você, sim, entendeu? Eu só usei isso porque eu me lembro que você falou mas não era mesmo, não nasci para isso. Exatamente. Então, assim, não é só porque ela é expert em sobrancelhas que ela tinha que fazer micropigmentação, mas você tem que fazer micropigmentação. Você se tornou excelente naquilo que você faz, sim, que é o design. Exatamente. É igual médico... como é que faz operação? Cirurgia plástica. Às vezes um é melhor no olho, o outro é melhor na abdominoplastia, então, entendeu? Sabe? Então, mas isso que eu ia falar pra você, eu já não, lógico, eu não sou nenhuma nova, né? Mas eu falei, começar tudo de novo, meu Deus do céu, aonde eu vou parar, né? Então aí eu tava fazendo de domingo também, aí eu resolvi
não mexer com e isso. Assim, Mas... algumas coisas, eu acho que a maioria das coisas na nossa vida, elas precisam vir da alma. Você precisa realmente sentir necessidade e desejo de fazer aquilo. Não vou fazer só por eu fazer. Eu, assim, como você iniciou ali o teu depoimento disso, falando que você queria trabalhar menos e ganhar mais, ou pelo menos ter uma remuneração melhor e maior. Dentro do que você faz, por isso que é importante o foco, importante a excelência, porque dentro do que você faz hoje, eu tenho certeza que você conseguiu conquistar. Sim. Entendeu? Essa rentabilidade maior e melhor. Sim. Por quê? Não que a micropigmentação não seja, mas se é um desejo que a pessoa tem, beleza. Sim. Agora, se é uma coisa que você tentou, você falou, não, isso não é pra mim, você tem que ser muito sábio para você entender que aquilo não é para você. Exatamente. Você tem que ter uma sabedoria muito grande para você olhar e falar, não, isso aqui não é para mim. Sim. Mas não é só porque eu lidava com sobrancelha que eu tinha que ser expert, né, na micropigmentação também, aprender, né? Igual eu costumo falar, você tem que fazer o mínimo, não, o máximo, 3 coisas. Três coisas assim dentro do salão, exemplo, igual eu fazia depilação, era maquiadora e fazia design de sobrancelha. Porque se você começar a fazer, diversificar muita coisa, você não vai ser bom em nada. Exatamente, sabe? Você não consegue ser bom em tudo. Não consegue. Não tem como você focar. Hoje, por exemplo, o que é teu carro-chefe hoje? O design de sobrancelha. Design de sobrancelha, porque você focou. É uma coisa que você faz bem porque você focou naquilo dali. Então, assim, claro que eu trabalhava somente com micropigmentação e comecei a sentir uma necessidade grande de oferecer mais serviços para os meus clientes, porque meus clientes pediam isso, né? O que eu vou fazer mais com você? O que você tem mais para você me oferecer? E eu acabava que eu olhava e pensava assim, puxa, se o cliente está voltando e está perguntando, é porque ele quer fazer mais alguma coisa comigo. Então, o que eu fiz? Eu foquei na estética facial. Aí tem algumas pessoas que perguntam pra mim sobre, você faz massagem? Você faz isso, assim? Você faz... Não, eu não faço. Porque eu trabalho com estética, mas eu trabalho com estética facial. Meu negócio é rosto, eu gosto de lidar com o rosto, trabalhar com o rosto. Porque assim, não é que mistura. Estética é estética. Não é igual médico. Por exemplo, você vai no clínico geral, o clínico geral ele trata de várias, então ele é clínico geral, ele vai te dar a tua primeira entrada ali. Aí olhou lá, você tá com uma dor no braço, eu vou te encaminhar para especialista, um ortopedista, alguém que vai cuidar dessa parte. Porque assim, a especialidade, ela sempre vai dar mais foco, né? A especialidade, você sempre vai oferecer aquilo com mais excelência. A mais pura verdade. Sim, é verdade, né? exatamente. E o teu trabalho é prova disso. Porque a gente olha, a gente vê assim, eu acompanho o seu trabalho, eu vejo assim que você oferece resultados maravilhosos, que a pessoa fala, nossa, mas o que fez? Fez uma micropigmentação? Não, você consegue arrumar aquele desenho, você consegue reconstruir aquela sobrancelha com o que a pessoa tem. Com o que a pessoa tem, exatamente. Isso é maravilhoso. Isso. Né? E hoje em dia não está sendo bem assim, né? Igual a gente está conversando um pouquinho antes. Não está sendo bem assim, porque as pessoas querem, elas querem... impor. Elas querem impor aquela regra um exemplo. Ela vai fazer um curso, a professora passa para ela 2 centímetros aqui. Então, toda a sobrancelha ela vai colocar 2 centímetros aqui, para a sobrancelha ser larga. Aí eu conheço, infelizmente não deu tempo de eu trazer mais fotos, mas sobre isso. Mas a gente vai tentar colocar daqui a pouquinho. Mas não sei se antes do intervalo vai dar tempo, mas a gente vai tentar pôr mas mesmo assim eu não trouxe a foto sobre isso. Aqui você gostaria. Eu já vi live que eu fiz no Instagram, eu peguei algumas sobrancelhas. As pessoas, o que elas fazem? Elas estão engrossando a sobrancelha com rena. Sobrancelha fina, aí elas fazem a sobrancelha com rena grossa, sabe? Fica muito feio, isso daí não existe. Então, porque elas acham que agora todo mundo tem que ter sobrancelha grossa, que eu digo não é cheia, é larga, né? A largura dela. Hoje em dia o padrão é grossa, mas tem gente que não tem sobrancelha grossa. E tem gente que não gosta, E tem gente que não tem gosta. Muito assim do gosto da pessoa. Eu tenho cliente que, umas 4, 5 clientes que elas querem que eu afino a sobrancelha delas. E eu afino a sobrancelha delas, e aí cada uma delas já fez o depoimento para mim,
passando, eu pus no Instagram, mostrando por que elas gostam da sobrancelha fina, entendeu? Então, assim, tem gente que fala que a Babi afina. Não é que a Babi afina. A cliente, eu faço o gosto da cliente. Lógico, eu não vou fazer bem uma coisa ruim, entendeu? Claro, se a cliente me pedir uma propaganda negativa para você, né? Se a cliente me pedir uma coisa fora do comum, não vou fazer, né? Mas essa cliente que pede para eu afinar um pouco, né? Lógico, né? Tudo na medida do possível, né? Para ficar bonito também. Ela me traz 3, 4, 5 clientes. Por quê? Porque ela gosta do meu trabalho. Entender, ela viu que você entendeu o que ela quer. Porque já apareceu cliente que várias vezes foi em outros lugares que a sobrancelha dela, ela tinha mexido muito, a sobrancelha dela muito ruim e estava começando a crescer. Mas ela ia se formar e ela queria um design naquela sobrancelha. Mesmo que afinasse de novo, mas afinasse com um design, não do jeito que estava tudo estragada mesmo. Não é estragada assim, entre aspas, estragada, né? Que a pessoa estava aquela vírgula aqui, sabe, faltando em cima. Então assim, e eu afinei a sobrancelha dela, fiz o design na sobrancelha fina, ficou uma sobrancelha bem linda. Inclusive, não sei se eu trouxe a foto, mas depois eu vejo. Então, eu ganhei mais 3, 4 clientes com isso, que eu atendi à vontade dela. E aí ela falou, Babi, eu vou nos outros lugares, as pessoas falam assim, que não ia afinar, que tinha que deixar crescer, porque estava podia fazer a reconstrução daquela sobrancelha. Podia fazer, só que no momento ela não queria. Entendeu? Ela não queria deixar aquele monte de pelo lá daquele jeito para as festas dela. E ela ia viajar, não ia só maquiar, ela ia viajar e ela queria uma sobrancelha mais natural, né? Um design natural, não ia ficar passando sombra todo dia ou lápis todo dia, né? Então eu fiz um design bonito nessa sobrancelha. E eu ganhei vários clientes e uma vez eu postei em alguns grupos de design de sobrancelha. As pessoas falavam assim, eu não faço. A cliente pode me pedir, eu não faço, sabe? Eu nunca vi isso. Você tem que fazer o que a cliente quer. Claro, lógico. Sabe? Eu falo assim, a gente tem que usar a nossa sabedoria. O nosso tino de profissional para a gente dar a nossa opinião do que fica bom e do que não fica. Sim. Você faz maquiagem. Sim. Você não pode chegar para tua cliente e falar assim, olha, tá super em alto azul. De repente ela não gosta de azul, ela não quer azul, né? Outro dia eu recebi aqui a Suzana Lima, né? Das noivas lá, sim, que é uma noiva. Estava conversando sobre o sonho das noivas. Às vezes as pessoas... acontece muito assim da maquiadora falar assim, você não pode usar isso daqui porque vai ficar feio. Às vezes ela sonhou com aquilo. Sim. Entendeu? Então, no caso da sobrancelha, tem gente que gosta, a pessoa se identifica. Sim. Tem muito aquilo em todas as coisas, Babi. Sobrancelha, cabelo. Por isso que é importante você conversar com a tua cliente. Nossa, mas é só uma sobrancelha? Mas conversa com ela antes. Sim. Sinta como ela é. Se ela é uma pessoa mais discreta, se ela é uma pessoa mais palhafatosa, se ela gosta de algo que apareça mais, se ela gosta de uma sobrancelha mais marcada, só de você olhar para a cliente você já consegue ver o perfil dela. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Você já consegue sentir o que a pessoa quer, mais ou menos. Mas quando a cliente chega no meu estúdio, eu peguei uma cliente nova semana passada, e ela até escreveu no Google lá nas avaliações, né? Que foi a primeira pessoa que perguntou para ela como ela gostava da sobrancelha dela. Porque quando a cliente chega lá, eu falo, eu preciso saber, né, também. Eu vou fazendo a olho, né, não tem como. Porque cada sobrancelha, eu costumo falar que é a sobrancelha única. Esse jardão, vamos dizer assim, é meu. A sobrancelha, eu sempre falei isso, eu que falo isso sempre, né, surgiu da minha boca, eu acho isso, que né, nunca ninguém falou. Que é a impressão digital do rosto da pessoa. Não existe ninguém igual, parecida, mas igual não tem. Então você não tem como fazer igual em todas as pessoas. Não é um carimbo. Né? Mas hoje em dia elas estão tentando fazer tudo carimbo assim, né? E aí a cliente perguntou para mim, escreveu isso lá no Google, e eu pergunto, bom, vamos conversar da sua sobrancelha. Quem que tira, ou faz tempo que você tirou, porque às vezes a pessoa mesmo tira, né? Você que tira, quanto tempo faz que você tirou, como você gosta, mais arqueada, mais reta, mais curta, mais não sei o quê, porque tem gente que gosta da sobrancelha, não gosta comprida aqui, um pouquinho mais curtinha, né? Alguma coisa assim, mais reta, né? Então eu sempre pergunto, Babi, eu não sei, faz conforme meu rosto. Isso daí já nós vamos falar sobre o rosto da pessoa também. Aí eu falo, tá bom, então vamos fazer conforme o seu rosto.
Eu faço. Você acha que é mais fácil quando a cliente fala isso ou é mais difícil? Não, responde. Espera aí que eu vou chamar o intervalo. Deixa eu ler os comentários aqui, que daí depois do intervalo aqui a Babi vai falar se é mais fácil, se é mais difícil. Inclusive a gente tem umas fotos para mostrar, que a Babi ela quer mostrar algumas coisas a respeito de padrões, gente. Aquele padrão que o pessoal fala da sobrancelha que tem que ser assim. Ela veio aqui hoje para abrir a caixa preta da sobrancelha para mostrar para nós que não é assim. Ou seja, nem sempre é assim. A Mariana Mazotti mandou para nós boa tarde, disse que um trabalho realmente lindo, design muda completamente o olhar. Inclusive, gente, a Mariana Mazotti, que nos acompanha todas as semanas pelo YouTube, é a nossa telespectadora, hoje está aqui pessoalmente. Hoje nós temos plateia aqui no nosso podcast. Não posso mostrar para vocês, mas ela está aqui hoje de plateia, ao vivo e em cores, que não por acaso é minha filhota. A Maria Cecília de Resende, Babi maravilhosa. Quem que é a Maria Cecília, Babi? Minha irmã. Sua irmã! Gêmea comigo. Beijo, irmã. Que eu trabalhei no salão dela há 8 anos, quando eu voltei da Itália. Ela mandou aqui, ó. Como diz a Babi, a sobrancelha é uma impressão digital do rosto. Cada uma é diferente da outra. Eu falo que são irmãs, mas não são gêmeas. Sim. As sobrancelhas são irmãs e não são Sim. gêmeas, né? A Mariana, muito bom ver tudo de perto por trás das câmeras. Muito legal. Pessoal, vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo com a Babi. Não sai daí que tá muito legal. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Quantas plataformas diferentes você usa para fazer os pagamentos de benefícios aos seus funcionários hoje? Quantas reclamações você já ouviu sobre a demora para começar a usar o Vale Alimentação, Vale Refeição ou Vale Combustível nessas plataformas? E se existisse uma plataforma única e sem taxas para distribuir o pagamento de todos esses benefícios num lugar só? Apresentamos o Cashbert Empresas, a plataforma que vai descomplicar a sua rotina. Adicione benefícios na modalidade desejada, consulte extratos gerais ou individuais e ainda visualize relatórios completos. Ofereça uma ampla rede de postos, restaurantes e supermercados para que o seu funcionário escolha onde aproveitar os benefícios. Mesmo com uma plataforma super fácil de usar, a gente oferece um treinamento para garantir que você não terá dúvidas quando começar. E se ainda assim você precisar de ajuda, nosso suporte te atende via WhatsApp ou telefone, o que for melhor para você. Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura. Basta um cadastro rápido para que sua empresa possa oferecer os benefícios e os colaboradores comecem a usar imediatamente. Torne sua rotina mais digital com Cashbert Empresas. O uso de aplicativos digitais de pagamento é cada dia mais frequente. As pessoas desejam métodos mais ágeis, práticos e seguros para pagar os estabelecimentos que fazem parte da sua rotina. O seu negócio está acompanhando essas mudanças? A Cashbert é uma plataforma de carteira digital e administração de benefícios que chegou para digitalizar a forma como você recebe e efetua seus pagamentos. Veja como é simples. Você poderá receber pagamentos sem contato via QR Code ou diretamente pelo CTEF. Para confirmar a transferência, é só abrir a seção Recebimentos na plataforma. E pronto, o dinheiro estará no perfil da sua empresa em instantes. Com o dinheiro disponível em seu perfil, você poderá solicitar um resgate para sua conta bancária, transferir para um perfil de usuário já cadastrado na plataforma ou ainda pagar outro parceiro que já utilize o aplicativo Cashbert. Simples, né? O seu estabelecimento também poderá ganhar mais visibilidade quando forem publicados conteúdos promocionais que aparecerão ao usuário na primeira tela do aplicativo, na seção Novidades. Tudo isso por um valor adequado ao seu empreendimento e com taxas debitadas somente quando um usuário optar pagar via Cashbert. Sim, nossa plataforma é super fácil de operar.
mas a gente oferece um treinamento para garantir que seus colaboradores não terão dúvidas quando ela estiver em uso. E se ainda assim vocês precisarem de ajuda, nosso suporte está à disposição, via WhatsApp ou telefone, enfim, o que for melhor para você. Descomplique sua rotina com uma plataforma que é prática, digital e segura. Receba pagamentos de forma mais ágil com Cashback parceiros. Olá, nós somos a Inon, um provedor de internet referência em atendimento, com rede própria de alta qualidade e planejada segundo os padrões das grandes operadoras. Já estamos presentes no dia a dia de 9 cidades, atendendo áreas urbanas e também as rurais, com internet 100% fibra óptica, de ponta a ponta. Além disso, para ficarmos ainda mais próximos, temos lojas próprias, onde oferecemos serviços 100% gratuitos para toda a comunidade, com diferencial de prestar atendimento humanizado, disponível 24 horas por dia, todos os dias, inclusive finais de semanas e feriados, via WhatsApp e também através do aplicativo Minha Inon, para facilitar ainda mais a sua vida. Não temos cláusulas de fidelidade e não cobramos multas contratuais. Acreditamos na fidelidade pela qualidade do serviço prestado, buscando sempre a satisfação dos nossos clientes. Por isso, vem ser Inon você também, a sua melhor escolha. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total. Estamos de volta para o nosso segundo bloco, para mais um pouco de experiência de bate-papo com a Babi Rezende. E eu tinha perguntado para a Babi ali sobre a opinião da cliente. Quando a cliente chega para você, Babi, e fala assim, faz do jeito que você acha melhor. Você acha que isso é mais complicado ou isso é mais fácil para a gente decidir? É mais fácil. É mais fácil, porque eu chego, eu olho, a cliente chega lá pra mim, eu olho assim, já sei o que eu vou fazer nessa sobrancelha, sabe, pra deixar ela bonita, sabe? E já teve cliente assim, que não tem pelo, que uma é mais alta que a outra, bem mais alta, que eu sempre tento deixar na mesma proporção as duas, e se tiver pelo, eu abaixo as duas, sabe? Se não tiver, não tem jeito. Mas, se a cliente falar assim, eu gosto de uma sobrancelha com bico, às vezes não dá pra fazer com bico porque não tem pelo, sabe aquele bico assim, sabe? Então eu faço do jeito que dá pra fazer um design bonito usando os pelos que a pessoa tem, sabe? Falar sobre o rosto da pessoa, né? Que ela fala, conforme você acha meu rosto. Eu falo, tá bom, mas eu não faço isso. Vou explicar por quê. Porque você não usa o padrão. Não uso o padrão. Não tem como você usar um padrão, sabe? Não tem como você usar um rosto, igual eles pedem, um exemplo, né? Tem como a gente colocar... Deixa eu pegar aqui. Só mostra pra gente. Deixa eu ver. Aqui tem um delay, mas aqui pra pessoa que tá assistindo já vai aparecer. Tá, eu quero que pareça aquele monte de rosto lá. Tá. Sim, tá. Estamos conversando aqui, pessoal, tá? Com os bastidores aqui, tudo ao vivo em cores. Olha só, Babi, então já está na tela, como eu estou acompanhando aqui, pessoal, vou dar as coordenadas para a Babi. A gente está mostrando aqui aquela, Babi, ó, onde tipo de rosto. Todos os rostinhos, tá vendo? Ah, esse mesmo, tá. Isso.
Deixa eu ver se estou bonita ali. Tô Claro bonita. que tá linda, maravilhosa. Então, eu não sigo isso. Aham. Por quê? Tem rosto que fica mais bonito, o tipo de um exemplo, tipo de sobrancelha, rosto comprido, a sobrancelha eles falam que tem que ser arqueada, Aham. né? E eu fiz uma live uma vez e tá lá no meu YouTube mostrando, chama Quebrando os Padrões do Visagismo, Uhum. né? Inclusive tem essa foto e eu falo sobre isso também, que tem rosto que, igual eu tava falando, tem rosto que assim, o rosto é redondo, né? A sobrancelha tem que ser, eu não lembro direito aí, mas reta. Você quer um olhar? exemplo. Quer olhar para você? Não tem necessidade, não precisa, só para Nós as pessoas saberem o que eu tô nós falando. Nós estamos ao vivo em cores aqui, pessoal. Então, deixa ela acompanhar aqui para ela poder explicar para vocês Um exemplo. o tipo de imagem que ela gostaria de mostrar. O rosto longo, né? A sobrancelha tem que ser arqueada, um exemplo. E eu provo que não, que tem gente que tem o rosto longo e a sobrancelha mais reta fica mais bonita, né? Ou outro formato de rosto. Então, não adianta você seguir esses padrões de visagismo, não tem como. Você tem que fazer a sobrancelha conforme o rosto da pessoa pede no teu olhar, entendeu? No teu olhar, assim, não você seguindo padrões mesmo. Você dá outra opção para a pessoa além daquilo que foi imposto. Porque às vezes a pessoa às vezes não tem sobrancelha para fazer aquele tipo que o padrão pede, entendeu? Não tem a sobrancelha para fazer aquilo. Não tem quantidade às vezes de não pelo, tem quantidade de pelo, a sobrancelha é pequena, a sobrancelha, né? Então eu não sigo esses padrões aqui. Tá? Nenhum não sigo, eu olho para cliente e vou fazer a sobrancelha conforme, vou fazer um design bonito conforme dá para fazer na sua sobrancelha. E tem dado super certo, né? Nossa, a gente vê eles cada amam, resultado né? maravilhoso lá. Deixa eu só pedir para ela colocar mais uma foto. Tem qual que você quer? Deixa eu lembrar aqui, deixa só um pouquinho. Ela trouxe algumas imagens, gente, para a gente poder mostrar aqui. Então, assim, como ela quer explicando, por isso que ela vai procurar e a gente vai mostrar para vocês poderem entender exatamente o que ela quer explicar para vocês. Sim. Ela quer explicar para vocês os exemplos que ela conseguiu. Por exemplo, de sobrancelhas que, quando você olha, não, essa tem que ser assim. Por isso que ela fez Quebrando os Padrões, porque ela conseguiu provar que aquela sobrancelha também fica bonito com um outro modelo. Sim. Não precisa ser exatamente daquele jeito que foi imposto ali. Será que ela consegue pôr essa daqui, ó? Essa daqui. Olha lá, ela vai colocar outra agora. Você vê, ó, o formato desse rosto. Esse rosto, ele é bem largo embaixo e ele sobe um rosto mais, ele vai afinando em cima, né? Se você ver, seria o tipo de sobrancelha que teria que ser uma sobrancelha mais longa, né? Pro formato do rosto dela, das têmporas para baixo. Ela já tá mostrando para vocês ali, a Babi vai explicar para vocês a respeito dessa imagem aqui que vocês estão vendo agora. Se eu fizer assim, elas entendem, não? Dá para ver, não? Sim, é que na verdade elas não vão conseguir ver eu explicando, mas sim. Você explicando. Então, essa sobrancelha teria que ser uma sobrancelha mais longa, pelo formato do rosto dela, que das têmporas para baixo é mais largo o rosto dela. Mas não tem como, então a gente faz um design bonito, né? E fica uma sobrancelha bonita. E ela tem, eu tava olhando aqui, ela tem uma sobrancelha descendente, né? A sobrancelha dela abaixa no final, né? Ela desce aqui, ó, né? A gente chama de descendente, quando é a sobrancelha que desce, né? No final. Mas esse aspecto mais triste, né? Porque cresce mais, no começo cresce mais para cima, aqui sobe e vai caindo, né? A gente fala que cai o olhinho. E né? aqui, esse design aqui é um dos seus resultados, né, Babi? Sim, Lindo. Sim. Olha, gente, que maravilha, que coisa mais linda, como mudou esse rosto. Como abriu, né? Sim. Como abriu o olhar dela. Sim, porque cada tipo de... porque assim, ó, essas... Você coloca esse daqui pra mim, esse daqui, ó. Ela vai colocar outra imagem pra gente. Essa imagem ali. aqui, gente, que ela vai colocar, é da minha live que tá lá no YouTube, tá? Apareceu já? Só um pouquinho. Já vai mostrar aqui pra eu virar pra ela. Sobre esse monte de marcação que tem hoje pra fazer, marcações. sabe? Design de sobrancelha. Aqui. Isso, sobre esse monte de marcação. Gente,
eu não sei se para micropigmentação isso daí serve também, né? Que é um mapeamento Há do controvérsias, eu rosto. já vou dizer para vocês, tá, gente? O que eu acho com relação a isso. Mapeamento para fazer uma sobrancelha. Gente, para mim é o fim do mundo. Você não tem que ficar mapeando a testa da pessoa inteirinha. Sabe? Você tem que se olhar, você tem que fazer. Bom, e se ela não tiver uma sobrancelha que dá para você arquear, como é que você faz? Aí você não faz a sobrancelha, né? Porque aí você fica totalmente perdida. Porque como que você vai fazer um mapeamento? Porque tudo isso que eles mostram aqui, a sobrancelha já está feita. Pode ver. Ninguém mostra uma sobrancelha igual essa daqui que eu mostrei antes, na foto antes. Crua, para fazer esse mapeamento todinho, para sair uma sobrancelha bonita. Todas as sobrancelhas que eles vão mostrando, as fotos, né, que eles vão mostrando como é que fala? Para fazer o design, nesses padrões, sobrancelhas estão praticamente prontas. Eles não pegam nesse tipo de sobrancelha, todas que eu tenho quase 100 tipos de sobrancelha diferentes no meu canal. Todas assim, uma diferente da outra, coisas diferentes. Cada uma com um problema diferente do outro, né, Babi? Com um problema, com um desenho, entendeu? Com uma personalidade, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, para fazer um mapeamento desse, não tem necessidade de fazer uma sobrancelha. Você quer que ela coloque aquela outra imagem da Aline, que você... Isso. Da Aline Moraes. Da Aline Moraes. Isso. Igual, o rosto, que a gente estava falando sobre... como a cliente pede para mim, se faz conforme meu rosto. Eu falo, faço, né? Mas eu faço conforme a sobrancelha dela. O que dá para fazer. Exatamente, conforme o que você tem na mão para você poder fazer, né? Exatamente. Porque, assim, o trabalho da Babi é admirável, mas ela também não faz milagre. Ela faz coisas, né? Aqui, por exemplo, que é o caso da Aline Moraes, ela quer mostrar pra gente um padrão que pode ser quebrado, sim, porque ali foi imposto que tem que ser daquela forma e fica melhor. Ó, ela já esse rosto da Aline aqui é um rosto mais pera, né, que eles falam, mais quadrado, vamos dizer assim. E lá naquele outro desenho que eu mostrei, que apareceu aqui para vocês, o rosto, né, conforme você faz a sobrancelha, conforme é o rosto da pessoa, o dela pede uma sobrancelha arqueada. Mas olha como não ficou legal. O rosto dela ficou mais bonito com a sobrancelha reta. Mais retinha. Mais reta. E os padrões, eles pedem assim, sabe? O rosto mais quadrado. Tem uma outra de uma modelo aí, Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Essa outra aqui, que ela tá de preto, ela é uma atriz. Ela vai mostrar outra imagem ali, gente, para vocês. Uma outra imagem que a sobrancelha que essa pessoa realmente pede. Ficou mais legal mesmo, a sobrancelha dela mais reta. Essa daqui é ao contrário, tá? Essa outra moça aqui. Essa daqui é ao contrário. Eles pedem aqui um rosto comprido, a sobrancelha mais reta, mas eu fiz mais arqueadinha, eu achei que ficou mais bonito. Ela ficou mais jovial. Exatamente. Ficou mais jovial. Aqui tá muito... arqueada. Sabe, assim, muito pra baixo, Verdade. assim. E aí, a sobrancelha dela ali é mais reta. É mais reta. Fez ela mais... eu fiz ela mais arqueada, ficou uma sobrancelha mais moderna, o rosto mais chique. Mais jovial. Né, mais jovial. Então, verdade. e esse rosto mais comprido pede uma sobrancelha reta. Entendeu? Então, gente, o que vocês têm que fazer? Não sigam padrões, tá? Não sigam totalmente os padrões, porque você vai se perder. Porque... cada tipo de sobrancelha é uma sobrancelha diferente. Se você for pôr todos esses padrões que eles pedem em todos os tipos de sobrancelha diferentes que você vai pegar, você vai se perder, você não vai saber fazer. Não vai ficar uma coisa legal. Por exemplo, dá pra voltar esse outro aqui, ó? Da live, o rosa. Que eu quero mostrar do lado aqui. Eu não consegui uma foto... grande só desse pedacinho. Não se preocupe, ela coloca ali, a gente consegue ver. O pessoal vai conseguir ver bem, porque ela abre a tela ali, o pessoal consegue ver bem. E só agora, demora um pouquinho por causa do retorno. Só conversando sobre as marcações. É legal fazer marcação. Antigamente eu trabalho sem marcação nenhuma. Tá, pode deixar que eu veja aqui. Eu trabalho sem marcação nenhuma, eu não faço marcação. Não faço. Nos meus vídeos lá do YouTube são todas sem marcação. Só que começou a ver esse negócio de marcação, eu achei mais fácil fazer a marcação simples só. No começo, no final e no meio, tá?
marcação simples e fazer a marcaçãozinha assim, né, no formato da sobrancelha, para ensinar as minhas clientes, inclusive a Sol, que é uma micropigmentadora maravilhosa, eu pedi para ela me ensinar. E assim, eu não sabia fazer marcação, porque eu trabalhei sempre 18 anos trabalhando sem marcação no olho, sempre. E aí ela me ensinou, foi duro eu aprender. Todas as clientes chegavam lá e eu falava, é treino, não adianta, é treino. É verdade. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui para eu ensinar minhas alunas, porque eu achei que comecei... É que na verdade você tem uma bagagem muito boa, Babi. Então você sabe o que você está falando e você está passando a maneira correta. Só que assim, se você pega um iniciante, por exemplo, né, ele tem que ter um norte para poder se basear. Sim, né? Exatamente. Agora, respondendo a tua pergunta com relação ao que você me perguntou ali com relação às marcações, tá? Então, assim, pessoal, ninguém tá aqui para estragar o trabalho de ninguém, de forma alguma. Cada um tem uma maneira de trabalhar, Exatamente. cada um tem uma maneira de se reportar. E, assim, da maneira como a Babi tá fazendo, tá dando super certo. Tanto é que cada vez está aumentando mais, porque o trabalho dela é um trabalho maravilhoso, beleza. Agora, eu vou falar o que eu acho com relação a muita marcação. Primeiro que existe muita moda, né? Então, assim, tem muita moda, e tem mesmo. muita gente que gosta de moda, né? Então, por exemplo, o que é que muda na nossa vida, se eu estivesse fazendo uma enquete aqui, o que é que muda na vida do micropigmentador fazer vários riscos numa testa com pontos brancos no meio? Nada. Não muda nada. Não muda nada, gente, de verdade. O que você precisa saber? Eu trabalhei muito tempo da minha vida com paquímetro, hoje eu não trabalho mais, o paquímetro para mim hoje é uma coisa para conferência, né? Exatamente. Porque você confere, o paquímetro ele serve, eu sempre falo para os alunos, quando vocês estiverem boa ao ponto de usar um paquímetro só para conferir, vocês já estão no caminho certo. Exatamente. Porém, elas têm um caminho a percorrer até ali. Então, no início, elas vão precisar marcar, ver se está as duas da mesma altura e tal, porque elas estão iniciando, então elas precisam desse norte, elas precisam desse projeto. Agora, de verdade, gente, muito enfeite acaba confundindo a cabeça da pessoa. Exatamente. É muito legal, assim, eu falei que a gente ia abrir a caixa preta da sobrancelha. E eu me considero uma pessoa da raiz também. Da sobrancelha raiz. Eu me considero. Sim. Então, assim, a Babi, meu Deus, eu falo assim, de verdade, como profissional, eu admiro o trabalho dela muito. Então, ela sabe muito bem o que eu tô falando. Para marketing, para propaganda, para blog, para moda, é maravilhoso. Agora, de verdade, na hora do vamos ver ali, não muda em nada. Porque a marcação, eles fazem um padrão de marcação, igual eu falei. Não tem como você fazer esse padrão em todos os tipos de sobrancelha diferente. Cada sobrancelha é diferente, é difícil. Então, eu tenho muita aluna que fala, meu Deus, eu fui fazer curso não sei aonde. A vida deles é da marcação. Elas falam assim, só aprendi marcação lá, mais nada. E eu saí sem aprender nada. Exatamente. Entendeu? Então, ela não saiu sem aprender como que arqueia uma sobrancelha, como deixa reto, como deixa quadrada, como deixa com bico, como tirar o bico. Tudo isso eu ensino no meu curso lá. Tem aquela sobrancelha bicuda, fica mais bonito, mais arredondadinha no final, né? Então, tudo isso eu ensino. Então, eles já ensinam marcação lá, nessas escolas. Hoje é só marcação. E elas falam pra mim, Babi, não aprendi nada, eu fico perdida, porque é só marcação. Eles não ensinam muita gente escreve pra mim lá no YouTube, no meu Instagram, que eles não ensinam a sobrancelha, eu falo sobrancelha crua. Né? Exatamente. Eu mostro a sobrancelha crua. A verdade. Não ensinam nessas sobrancelhas. O que realmente é verdade. Porque, assim, se você olha, igual eu falo, às vezes eu marco quando a sobrancelha é muito assimétrica, uma muito diferente da outra. Eu preciso analisar esse olhar para eu ver ali, né? Se uma é muito mais alta que a outra, eu preciso analisar para eu poder igualar o máximo possível. Eu sempre falo que sobrancelhas são irmãs, mas não são gêmeas. Então elas têm que ser o mais próximas possível, né? Agora, analise comigo, se você chega para uma cliente, né? Repito, tá? Ninguém está estragando o trabalho de ninguém aqui. Mas você chega para uma cliente e você impõe aquela marcação ali, você coloca que tem que ser daquela forma, você vai se frustrar se não sair exatamente. Eu falo, gente, que existe uma grande diferença, a Babi instrutora, ela vai entender o que eu tô falando. Existe uma grande diferença entre você saber e você saber passar para o outro. Porque não adianta nada você ser bom, você ser ótimo, você ser excelente para você.
Você tem que, se você se propôs a ensinar, você tem que ser bom em ensinar exatamente como você sabe. Exatamente. Não é, estamos ensinando como todo mundo está ensinando, porque esse é o padrão, porque agora está assim. Não. A gente vai ensinar da maneira correta, vai procurar fazer da maneira mais fácil, principalmente para quem é iniciante, né, que tem mais dificuldade. Agora, isso não significa que você tenha que ensinar exatamente igual para todo mundo, né? Porque não, eu sou boa no que eu faço, mas eu guardo essa carta na manga para mim. Não, de forma alguma. Eu sempre usei a seguinte frase para as minhas alunas: eu desejo que você seja muito melhor do que eu. Eu quero que você aprenda e fique muito melhor do que eu. Exatamente. Entendeu? Não que nossa, a minha professora é top. Eu não consigo fazer igual ela. Não, tem não, alunos... gente, você tem que ensinar para ele tem ser que melhor ensinar, que você. Tem que ensinar. Tem alunas que falam assim pra mim, que foram fazer curso, né? E elas falam que os professores, o curso que eles fizeram, um exemplo, né? 1 ou 2 cursos, eles guardam tudo pra eles, eles não ensinam. Eu não acho que não é assim. Eu acho que eles não sabem passar. Não sabem ensinar. Ou eles não sabem o que elas perguntam. Ou eles não querem. Eles não querem, né? Ou eu acho que... Mas eu acho que eles não sabem passar a ensinar. Ensinar também é um dom. Né? Ensinar também ensinar é um dom. também é um dom. Então, às vezes, você é muito bom no que você faz, mas você não sabe passar aquilo. Você consegue mostrar, mas você não consegue transmitir, não consegue passar aquela informação, entendeu? Então, assim, ser bom é uma coisa, ser bom e conseguir ensinar o outro a ser tão bom quanto você ou até melhor, porque você também precisa ter essa humildade de saber que o outro pode ser melhor que você. Então, por isso que eu já sempre vou com esse desejo. Quando alguém vem fazer um curso comigo de qualquer coisa, eu falo assim, ó, eu desejo que você seja muito melhor do que eu. E saber que a pessoa está... progredindo pelo teu ensinamento, é muito Passou lindo. Passou pelas suas mãos, gente. É uma bênção. É verdade. É uma bênção. Eu vejo meninas hoje aqui em São José dos Pinhais, eu dei vários cursos de micropigmentação para várias meninas e tem meninas maravilhosas. E eu sempre falo o seguinte, elas não são maravilhosas porque elas passaram pelas minhas mãos. Sim. Elas são maravilhosas porque o mérito é delas. Sim. Mas... eu me sinto lisonjeada, me sinto honrada, porque eu segurei na mão delas um dia e ajudei elas a primeiro passo. Exatamente, é verdade. Entenderam? Então isso daí pra gente é um crescimento pessoal, profissional maravilhoso. Sim, verdade. E são sim, eu tenho meninas que são muito melhores do que eu no trabalho. É orgulho. Sim, você exatamente. fica orgulhoso. São pilas suas, são pessoas que passaram pelas suas mãos e você teve a oportunidade, né? De mostrar, de despertar esse talento. Fala que são diamantes brutos, né? É verdade. São diamantes brutos que a gente vai lá e lapida. Isso é maravilhoso. Já tive. Você dá curso online também, não? Também, hoje é mais para a área de estética facial. De micropigmentação e de design de sobrancelha, não, mas estética facial. Vamos ler um pouquinho dos comentários da galera aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando. A Maria Cecília tá rasgando uma seda para você, diz que você é maravilhosa mesmo. Babi é maravilhosa. Como diz, essa aqui eu já li, a Mariana. Muito bom, tudo de perto, tal. Empodera a mulher, uma sobrancelha empodera a mulher, isso é verdade. Isso é verdade. A Léo mandou para nós que nós somos duas maravilhosas. Um beijo, Léo, querida. Obrigada. Gabriele RD. Babi faz um trabalho incrível. Ela me conhece, acho, então. Fernanda P. A minha norinha mandou lá, meninas, boa tarde. Fernanda Batistelli. Fê. Maravilhosa. Oi, Fê, beijo. A Mariana Mazotti, nossa telespectadora ao vivo hoje, sobre a marcação, também prefiro trabalhar sem elas, porque às vezes dão certo e às vezes não. Exatamente. Mas quase sempre é olhando. A Mariana também trabalha com sobrancelhas e também ela não curte esse negócio de marcação. Porque eu falo assim, não é que não pode ou que não deve, é um norte, mas não é uma regra. Não é uma receita de bolo, não é uma coisa que precisa, não tem que fazer, porque se você não fizer, é muito mais você olhar para a pessoa e você ver, gente, a sobrancelha está ali na sua frente, você consegue ver. A marcação, ela é para te ajudar, ela não é para complicar a sua vida. Sim, concorda? Mas assim, eu faço a marcação, mas depois que
eu faço a marcação e limpo, né? Eu trabalho com cera e limpo, mas aí depois eu tiro a marcação para mostrar que você tem que continuar esculpindo, porque eu falo que a sobrancelha você tem que esculpir, né? A sobrancelha, você não tem que fazer. Exatamente. Né? Você tem que esculpir a sobrancelha. Então, assim, você faz a marcação, eu tiro com a cera na onde eu fiz a marcação, tudo direitinho. Depois a gente vai esculpindo o que precisa ser feito ali. A marcação que a gente faz, não dá pra você tirar ela, só limpar em volta daquela marcação e pronto. Eu não consigo fazer isso. Sabe? Você faz aquela marcação para você saber a altura mais ou menos aqui, né? E daí tirei a marcação, pronto, me perdi tudo, não faço mais nada agora. Sabe? Não, então, né? Não dá. Não então como. eu falo que a gente tem que esculpir a sobrancelha, é uma obra de arte. Né? A Gostei não do dá... termo. É realmente bem isso. O Thiago, meu filho, mandou parabéns pelo trabalho, muito lindo. Obrigada. Ai, muito obrigada. Obrigada. Ô, Babi, a gente já esclareceu aqui a situação da marcação. Você comentou ali a respeito de cera. Esclarece pra gente, você tem uma marca de cera? Eu tenho. Tem? Eu que tenho. Legal. Tenho uma marca de cera, Babi Rezende, né? Que ela é uma cera um pouco mais suave, né? E não gosto muito de falar nisso porque eu acho que eu tô tirando de linha essa cera. Tá, mas veja bem, mas você trabalha com cera. Trabalho com cera. E quando todas as suas finalizações são feitas com cera? Como é? Toda finalização você faz com cera? Você usa navalhete também? Sim, usa linha também? Não, usa só... não, linha não. Eu só marco a sobrancelha aqui, ó, no comecinho, né, e no final, tá? Eu já tenho meu olho clínico, que eu já ponho a cera ali, já puxo e pronto, já fica o design, sabe? Lógico, eu corto primeiro, né, corto o que precisa cortar, né, e depois eu vou esculpindo a parte de baixo, que fica, às vezes a cera não pega bem certinho ali em cima, aí eu vou esculpindo um pouquinho, tirando os pelinhos que precisam embaixo, em cima, e vou modelando, né, modelando o resto que precisa, né, mas a cera é maravilhosa, né, se eu não continuar com a minha. Se eu continuar, ainda volto nesse programa aqui para falar alguma coisa. Exatamente. Se continuar, vem falar pra gente sobre a cera. Tá meio difícil, né? Porque a cera aumentou muito, sabe? Por causa da... Ela é feita na França, sabe? Embalada aqui. Então, a mão ficou muito cara e não tô querendo repassar. Porque é uma cera específica. É uma cera mais suave, né? Mais suave. Pra área do rosto mesmo. Pra área do rosto mesmo Mas, enfim, vamos ver. A turma tá meio desesperada aí, que vendi muita cera e estavam comprando bastante, já estão acostumados com a minha cera bastante. Eu tô meio triste também, mas encareceu muito, sabe? Então, vem de fora, então não tem como. Já testei ceras aqui do Brasil, infelizmente. Algumas outras não. Eu falo, esse é um problema, né? Quando a gente acostuma com coisa boa, né? Não deu. Muito melequenta uma, outra, sabe, gruda no papel, não sai sabe, não deu. E você não aprendeu a trabalhar com outra? Não, sim, eu vou ter que antes de eu fazer a minha cera, eu trabalhava com uma outra, sabe, mais corporal, né? Mas eu vou voltar nela, né? Eu vou voltar nela porque é que eu trabalhava com ela antes, sabe? E depois, se eu voltar aqui de novo, eu passo para todo mundo. Daí ela vai descontar. Eu ainda tenho minha cera ainda, que eu vou usar ela até novembro, porque ela vence em novembro. Eu comprei muitas caixas, né? Então eu guardei um pouco para mim, o resto foi tudo vendida, né? Ela fez um estoque para ela na cera. Mas eu usava a cera corporal mesmo, então eu mandei fazer essa mais suave para mim. Já teve clientes minhas que tinham alergia, não tem mais com essa cera. Já usei nelas e não tem mais, não deu alergia. Tem né? um monte de benefícios. Mas ela assim tá um preço bem mais caro. Então, caramba, por causa da guerra, tudo aumentou bastante. Mas Deus quer assim, né? Com certeza, não. Tudo que tiver que ser, será. Exatamente. Deixa eu perguntar um pouquinho da vida da Babi. Mais um pouquinho, né? Me conta uma coisa. Você estava contando para mim aqui que você já morou fora do Brasil. Onde você morou? Eu morei na Itália. Quanto tempo? Morei 3 anos lá. Eu fui mais para trabalhar mesmo, né? Uma casa que eu morava aqui, ela era a dona da casa, a moça que trabalha. A minha irmã é madrinha da filha dela, né, comadre. E aí ela mora na Itália.
Então ela falou, vai pra lá, Babi, você vai ganhar muito dinheiro pelo que você faz, que não sei o quê. E aí me convenceu, eu acabei indo, sabe? Mas não era nada daquilo que eu pensei. Você foi parar trabalhar com sobrancelhas? Sim, fui pra isso. Mas assim, cheguei nos salões lá, de brasileiro, os salões, eles queriam me pagar, tipo assim, um exemplo, 600 euros para eu trabalhar o dia inteiro lá no salão. Era muito pouco dinheiro. Então eu comecei a trabalhar de badante, chama badante lá. Você cuida de velhos, né? De pessoas idosas. Velhos não, pessoas idosas, desculpem, gente. A gente entendeu. Entenderam. De pessoas idosas. Então eu comecei a trabalhar. Então, assim, um exemplo, numa casa que eu trabalhava e atendi uma senhora lá, mas tinha o marido dela, me ajudava em tudo, os filhos, bem legal. Eu ganhava 1.200 euros só nessa casa. E aí eu trabalhava fixo lá. E eu tinha 2 horas de almoço. E eu também, eu servia de dama de companhia para três senhoras também. 1 hora, eu andava de bicicleta, que morava numa cidadezinha chamada Bollate, né? Província de Milão ali, né? E aí eu ia de bicicleta, ficava 1 hora com essas senhoras, saía para tomar um sorvete, contava história, batia papo, né, essas coisas. E depois voltava para a casa da senhora Lutia, que eu trabalhava lá, né? Então, nessa hora de almoço minha. Então eu fui ganhando meu dinheiro assim lá. E final de semana eu trabalhava no salão, sabe, de brasileiro, fazia a sobrancelha e fazia maquiagem no final de semana, né? Sim. Porque não tinha como só ganhar 600 reais. Mas então é por isso que não tem tanto assim, porque a remuneração é baixa. Eu acho que é lá. E na época, né, eles queriam me pagar 600 euros só, não tinha como. Eu trabalhando com essas senhoras e trabalhando, né, fixa na outra casa, da senhora Lutia, eu ganhava assim, dava para 1.800 euros, 1.800 euros. Como que eu ia largar isso para trabalhar só no salão para ganhar esses 600 euros, ficar lá o dia inteiro? Não compensava, não era compensava. 3 vezes, né? Mas foi muito legal. Se eu não tivesse família, aí minha irmã saiu ela trabalhava no salão de beleza no Vitória, lá no centro, e aí comprou o salão dela, que hoje vendeu também, o ano passado ela vendeu. Ficou quase 20 anos com esse salão. E ela comprou e ela, Babi, pelo amor de Deus, volta pra cá, que eu não tenho ninguém que faz sobrancelha nem maquiagem aqui no meu salão, volta, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí acabei largando lá e voltando pra cá, sabe? Agora. Você ficou 3 anos a fio? 3 anos lá fiquei. Seguidos? 3 anos lá. Eu gostava, se não fosse assim, meus filhos ficaram aqui, né? Se não fosse minha irmã, meus filhos, todos, meu marido também, eu estava aqui, eu estava lá, né? Porque esse meu marido é um ex-chefe meu, quando eu trabalhava lá em São Paulo, ele era meu chefe num frigorífico. Eu trabalhava, sabe? E aí, ele gostava de mim, lógico, né? Casado! A gente adora ouvir essas histórias assim. Vou contar pra vocês, casado. Daí. Mas a gente não tinha nada, né? E depois, quando eu tava na Itália, muito tempo atrás, né? Quando eu tava na Itália, já, assim, muito tempo eu não via mais ele, eu saí de lá, casei, né? E ele tinha família, tudo, casado com 5 filhas, né? E aí, um dia ele me achou na Itália, lá, era Orkut ainda, né? Ele me achou lá. E aí ele falou... O que eu falei da rede social? A rede social, gente. A rede social é incrível. Aí ele falou assim, pessoa que eu não ia te achar nunca, né? E aí ele já estava separado, né? E depois a gente começou, eu ainda fiquei 1 ano lá ainda, antes de vir pra cá. Então, assim, depois a gente foi morar junto, né? Hoje nós estamos juntos 12 anos. Vocês entenderam, né? Que teve um motivo a mais para ela voltar da meus Itália. Filhos também, né? Minha mãe morava comigo, ela faleceu. A minha irmã, essa Cissa aí, que é minha irmã, ela é cabeleireira maravilhosa. Ela que faz os penteados lá no meu estúdio agora, porque ela agora tá trabalhando lá no cowork, né? Que ela vendeu o salão dela, que ela não queria mais de jeito nenhum. E tá trabalhando no meu estúdio lá também. Ela corta cabelo dela, das clientes dela que seguiram ela, das minhas clientes, né? E ela tá trabalhando lá comigo também. Mas ela não fica todo dia, só quando ela marca cliente que ela vai. E ela tem mais liberdade, né? Sim, tem mais liberdade. Ela conseguiu a liberdade. Consegui mais liberdade. Então, eu tinha minha irmã que olhava meus filhos pra mim, né? Hoje
Graças a Deus meus filhos são todos bem minha filha mora em Recife, né? Ela é advogada, meu filho é assessor financeiro. Que legal. Ele, inclusive, ele dá algumas entrevistas na televisão sobre finanças, né, meu filho? Que legal. E, então, aí eu acabei voltando, né? Por causa de tudo isso, eu acabei voltando. Aí trabalhei no salão da minha irmã, 8 anos. Aí resolvi. O que acontece? Eu queria sair de lá, que eu queria ter uma coisa minha própria, né? Apesar que eu adorava trabalhar com ela, né? Mas aí meu filho, mãe, por que você não abre um canal no YouTube? Eu nem sabia o que era isso. Na época, nada, não sabia. Ai, filho, o que é isso? Ai, mãe, aí você vai pegar mais cliente que não sei o quê. Já não tinha, né? 80 sobrancelhas por semana. Mas como eu saí de lá, né? Você vai ser mais reconhecida, tá, e tal. Aí passou um tempo, não resolvi isso. Aí foi uma cliente lá falando pra mim, inclusive ela tem uma sobrancelha dela que eu faço, né? Que ela trabalhava com isso. Aí eu falei, meu filho andou falando pra mim abrir um canal no YouTube. Aí combinamos uma reunião, comecei a abrir lá, comecei a fazer. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com um canal no YouTube? Eu vou fazer uma sobrancelha e pronto. O rapaz, nossa, você tem muita coisa para mostrar, muita coisa. Aí eu falei, bom, eu comecei a entrar lá e ver como que tinha algumas moças que faziam já, né? Poucas, tinha uma ou duas só, pouquíssimas faziam. Tinha um canal assim de sobrancelha. E aí eu falei, bom, elas mostraram primeiro os produtos, eu falei, bom, vou mostrar os produtos primeiro, né? Fazer assim. E aí eu peguei, falei, bom, vou começar a mostrar às clientes minhas que tem a sobrancelha tudo, que dá para arrumar, as sobrancelhas, inclusive tem um carro-chefe meu aí do YouTube, é uma senhora que ela tem a sobrancelha assim, e eu deixei assim, sabe? Então eu falei, vou começar a fazer o design, né, nessas sobrancelhas e mostrar das minhas clientes. Praticamente são todas as minhas clientes que tem ali no YouTube, sabe? E aí foi indo, aí eu resolvi abrir o meu espaço, né, lá no meu espaço, porque ia muita gente tirar foto comigo, porque eles pensam que nós somos, como é que fala? Na verdade, artista. Na verdade, isso chama-se reconhecimento. Quando você começa a ter visibilidade, o que teu filho queria que você tivesse era isso. Teu filho queria que você tivesse visibilidade, porque ele via em você um talento que nem você via. Sim. E ele queria que esse talento fosse mostrado para outras pessoas. Também, né? Então, assim, o que acontece? Não é que você trabalha menos, é que você tem mais reconhecimento por aquilo que você faz. Sim. Você continua trabalhando? Sim, mas eu tenho certeza que hoje o teu trabalho braçal, tua mão de obra, ela é muito menor. Sim. Né? Por quê? Porque você trabalha muito mais com a divulgação desse trabalho maravilhoso que você tem. Então isso chama-se reconhecimento. Isso é você subir um degrau a mais no teu trabalho, né? Por isso, esse foi um assunto que ontem eu toquei bastante na live. Então, assim, as pessoas, às vezes, tem um monte de gente, tem um monte de babi com relação a talento escondidos por aí. É verdade. Pessoas que às vezes trabalham, fazem coisas maravilhosas, tem aí um talento incrível, e às vezes a própria pessoa olha e fala assim, nossa, mas eu queria tanto que o meu talento fosse reconhecido, e não tem outro caminho, gente, hoje, é a rede social. Exatamente. A rede social, ela tem esse poder de mostrar, de colocar o teu trabalho na vitrine, né, de uma maneira excelente, porque as pessoas estão buscando coisas excelentes, e assim, a Babi, ela não faz nada além do trivial. Sim. Né? Só que ela faz o trivial bem feito. Ela faz o básico, só que ela faz o básico bem feito. Se você pegar, por exemplo, uma caneta Bic, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ela é exatamente igual. Então, isso é o básico bem feito. Tá dando certo. E o que a Babi tá fazendo? Tá dando certo. É o mesmo trabalho, só que ela está levando para um público que está em outro lugar. Tá mostrando para o público certo. Exatamente, mas eu quero... Há controvérsias, como você falou também nas coisas, há controvérsias desse pura rede social. Eu acho que ainda não, sabe? Por quê? Igual eu falei numa live, igual eu falei que eu tenho aquela agenda que eu mostro para as minhas para as pessoas, as minhas seguidoras, né? Que é muito boca a boca também. É muito boca a boca, sabe? Por quê? As redes sociais, igual eu falo assim nas minhas lives, você tem um Instagram, você posta lá teu trabalho bonito.
Mas ninguém te conhece. Ninguém vai falar, ai, deixa eu ver aqui se a Maria Aparecida faz design de sobrancelha. Não sabe nem quem é. Tem gente que não sabe nem quem sou eu. Tudo bem que eu tenho quase 150 mil seguidores no meu canal do YouTube e tem milhões e milhões que já viram também e não estão me seguindo lá. Tenho certeza disso. E é do mundo inteiro, porque eu já vendi meus cursos para o mundo inteiro, para Japão, para Itália, né? Muitas Argentina, dou curso para gente que vem de fora, né? Mas tem muita gente que também nunca ouviu falar em mim, sabe? E tem, então assim eu falo, deixa eu ver se a Maria Aparecida faz design de sobrancelha. Não, ninguém te conhece, sabe? Então assim as redes sociais é ótima. O que acontece igual a Sol? É uma micropigmentadora, tá? Que ela é uma cliente, é uma profissional aqui dos São José dos Pinhais e ela faz as micropigmentações para mim lá, para as minhas clientes no meu estúdio lá em Curitiba. A turma fala, ai, Babi, você tem alguém que faz micropigmentação? Eu falei, tem, eu vou te passar as redes sociais, o Instagram dela para você ver o trabalho dela. Tem umas que funciona assim, sabe? Eu vou passar, vou passar o Instagram da pessoa, as redes sociais dela, para você ver o trabalho dela. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que há controvérsias. É maravilhoso as redes sociais, mas assim, para você, ninguém te conhece, entendeu? Então, não, a divulgação é muito grande. Precisa, você tem que dar esse direcionamento. Tem que ter. Isso aqui nunca vai perder. Por isso que eu falei pra você sobre... você me perguntou ali, a gente estava conversando nos bastidores no intervalo, ela me perguntou a respeito da ideia de fazer o podcast, de onde que surgiu. Daí eu contei aquilo que eu sempre conto, que eu tinha um projeto e tal, de lives, e que eu participei de um podcast porque isso aqui é melhor. Sim, exatamente. Entendeu? Então, oremos para que isso aqui nunca acabe. Entendeu? Sim. Entendeu? Nós temos que ter esse contato. Lógico. Tem que ter essa indicação. Né? Lógico que as redes sociais é boa, porque, igual, eu atendi 2 clientes novos a semana passada, sábado agora, me ligaram lá e eu marquei. Como que você me achou? Ah, não, eu botei lá design de sobrancelha, aí apareceu mais próximo você. Entendeu? Ótimo, maravilha. Só que assim, tem muita gente que é boca a boca mesmo. Nada quando tem muitas a indicação. Tem muitas clientes, algumas clientes minhas que vão embora lá de Curitiba, vão embora daqui. E aí elas vão para outra cidade, né? Outro estado. Então elas ficam desesperadas, Babi, o que eu vou fazer? Que eu estou desesperada já. Você conhece alguém lá que trabalha nessa cidade, tal e tal? Eu falo, olha, o que você tem que fazer? Vê alguém, se você achar alguém, olha na sobrancelha das pessoas. Você vai achar alguém, claro, sobrancelha vai pedir bonita. Uma indicação. Sabe? Aí você pergunta, porque a pessoa não vai se negar, ela vai ficar lisonjeada. Nossa, tua sobrancelha é muito bonita, onde você faz? Né? Então, o único jeito que você tem que descobrir mesmo é olhando uma outra pessoa ao vivo. Porque eu já ouvi falar, eu nunca vi alguém que fez isso, eu nunca vi. Já ouvi falar... E já li, né, que alguém fez isso, mas eu só não conheço. Que pega, inclusive já aconteceu com muitos vídeos meus do YouTube. Pega trabalho dos outros e põe ali. Exatamente. Sabe? Então, tem muito. Tem muito. Então, assim, você não deve confiar totalmente também. Chega lá no meu estúdio, gente com micropigmentação. Aí eu falo, mas você não viu? Aí eu vi lá, estava muito lindo o trabalho dela lá nas redes sociais, aí eu marquei. Sabe? Então, assim, é difícil. Então, as redes sociais é maravilhosa, mas para a pessoa também indicar, eu vou passar o Instagram dela para você ver o trabalho dela, entendeu? É muito bom. Agora, a boca, sabe? Não, você hoje tem que conhecer, tem que conhecer o profissional, tem que ter uma referência. Tem que ter, não somente... Porque você está olhando ali, né? Não somente uma referência, assim, da rede social. Eu falo, assim, com relação ao pulverizar o trabalho e com relação ao reconhecimento. Sim. Entendeu? O reconhecimento é algo que realmente você, mais que ninguém, sabe, né? Você sabe quantos degraus você subiu depois que o teu trabalho foi para a rede social e que ele teve esse reconhecimento, né? Isso. Porém, por que dá certo? Porque ele realmente existe, ele realmente é bom, né? E você continua se especializando e melhorando cada vez mais. Exatamente. Eu tô te falando isso, sabe por quê? Eu tenho muitas alunas que elas têm vergonha de fazer alguma coisa nas redes sociais. Não adianta, elas têm vergonha. Tem alunas que quando eu faço live, eu quero falar com algumas delas. Eu chamo algumas delas, né, que elas sempre me acompanham, tudo. Elas têm vergonha. Não é daqui, gente, né, do Brasil inteiro. Elas, ai, Babi, desculpa, mas eu não vou, eu tenho vergonha. Então, assim,
tem vergonha, não adianta. Então ela é boca a boca, Não, sabe? sim, Faz um cartãozinho, leva não sei aonde, Mas sabe? ela, Se vai vergonha. ter, ela precisa saber que ela vai ter um retorno melhor se ela estiver na rede Sim, social. sim, Né? Porque isso vai aumentar cada vez mais. Sim, mas eu digo assim, você tem que ter uma página. Tem. Você tem que ter uma página para mostrar o Tem teu que ter. trabalho. Tem que ter. Sabe? Você não precisa ficar falando igual eu faço YouTube, né? A gente tá postando sempre. Não precisa ser isso. E é um caminhar, né? É devagarinho, né? A pessoa, igual eu falo, não adianta a pessoa às vezes vai lá, faz um curso de marketing digital ou alguma coisa, ou aprende lá com alguém a mexer, ela não vai sair no dia seguinte apavorando que ela já é maravilhosa. Não, Sim. simplesmente. No começo eu também vai tinha ter vergonha. Um início. Eu também tinha Todo mundo vergonha. tem um início. Sim. Todos têm um início, né? E é assim que funciona. Exatamente. Vamos ler os outros comentários aqui, porque a Marina já está me olhando torto. A nossa ampulheta que já acabou toda a areia. Já deu o nosso É que é tempo. tanta coisa pra gente Já falar, deu o nosso né? tempo, Marina? Passou de leve. Passou de leve, sim, melhorinho. Vamos ver até onde a gente veio aqui. O Christopher Cássio Santos, maravilhosa. Doris, viva a Babi. Ai, que linda. A Maria Obrigada. Cecília, novamente, o melhor design de sobrancelhas do mundo. Ela disse, do mundo. Jocas B09, aqui Ana Carolina, mãe do Joaquim. Amo o trabalho da Babi. Técnicas maravilhosas. Ela é uma profissional fora de série. Realmente. Oi, amor. Maravilhosa. Maria Cecília de novo. Babi tem curso presencial também. Sim, tenho sim. E a Tatiane Matias. Oi, Tati. Maravilhosa. Trabalho impecável. Muitos Obrigada, comentários aqui amores. pra Babi. Obrigada. Pessoal, olha só. O bate-papo hoje está maravilhoso, mas a gente precisa encerrar, né? Porque, não sei, eu não consigo entender isso, mas precisa encerrar. Só cortando você um pouquinho, às vezes fica, o que nós vamos conversar, né? Meu Deus, será que vai dar 1 hora? Será que a gente vai ter assunto para falar 1 hora? Ainda tem muita coisa que eu preciso falar aí. Eu sempre falo aqui, já vou arrumar uma ampulheta dessa aqui de 1h30. Tem que arrumar. Ultimamente, graças a Deus, todos os convidados que eu tenho recebido aqui são convidados bons de papo, que a gente tem estourado tempo. A Marina tem ficado brava comigo todo o programa, porque todos eles, ela mostra a plaquinha ali e eu faço de conta que eu nem tô vendo que ela mostra lá, encerrar. Não sei pra mim aqui também. Brincadeira, Marina, um amorzinho. Babi, eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela tua espontaneidade, pela tua transparência. Obrigada por você ter compartilhado com a gente tanta experiência, tanta coisa legal, tanta coisa boa. Quero te dizer que fiquei muito feliz, foi um grande prazer receber você aqui. Eu que agradeço. A gente já adiou, né, porque por alguns motivos, né? Com certeza. Mas esse era o momento. Sim, sim. E se quiser me convidar de novo, ainda tem mais coisa para falar. Com certeza, já está. Sinta-se convidada. Vamos combinar. Sempre muito bem-vinda. A gente aqui. continua falando sobre sobrancelha e sobre experiências. E tem mais coisas que eu preciso falar para Com vocês certeza. que não é regra, tá, gente? Com certeza. Toda regra tem sua exceção, não é padrão, não é carimbo. E a gente tem que ser feliz e mostrar o melhor. Amiguinha, para quem ainda não te segue, qual é o Instagram da Babi? É Babi Rezende _oficial. Oficial, tá, gente? E lá no YouTube é Babi Rezende. Você colocou Babi Rezende, já vai aparecer esse rostinho aqui lá. Tá bom, gente? Babi, muito obrigada, então, mais uma vez. Sem óculos, tá, gente? Porque tudo sem óculos. Esse rostinho. Muito obrigada pela sua presença aqui. Seja sempre agradeço. muito bem-vinda. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo pessoal que comentou. Se você não conseguiu assistir inteiro o podcast, ou se você assistiu e gostou, né, que a gente percebeu que o pessoal gostou, compartilha com alguém, vai ficar gravado, vou deixar o link aqui no finalzinho, vou fazer um story, vou colocar o link para vocês, vai ficar gravado pela Rádio Portal, depois também vai lá pro meu canal do YouTube, então assistam, compartilhem, porque realmente vale a pena, foi um bate-papo maravilhoso. E se Deus quiser, na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente às 14h30 com mais um podcast da Beleza. Tchau. Que eu faço assim sempre nos meus vídeos. Tchau. Tchau. Marina, quanto nós